Estimados amigos, camaradas, andam para aí a dizer que a campanha tem sido pouco participada, que é preciso mais participação cidadã. Pois bem, aqui estão. Quantos? 6.000 para mais? Será com certeza. Uma participação de homens, mulheres e jovens livres, que livremente aqui estão a exercer a cidadania e a democracia participativa. Este grandioso comício, esta impressionante moldura humana, é bem a expressão do êxito que constitui a candidatura de todos os que aspiram a ter na presidência da República uma pessoa capaz de cumprir e fazer cumprir a Constituição, a candidatura de Edgar Silva, e o reconhecimento da sua importância no combate por um Portugal com futuro. Aqueles que pensavam que nos desmobilizavam com o anúncio de uma vitória antecipada da candidatura apoiada pelos partidos de retrocesso e de revanche, PSD e CDS, e nos levavam a baixar a bandeira do combate por Abril e seus valores, tem aqui, neste grandioso comício, a resposta. Estamos na derradeira semana da campanha das eleições presidenciais. Temos feito uma grande campanha. Por todo o país, a campanha de Edgar Silva tem vindo a avançar e a recolher um alargado apoio popular. Precisamos de um esforço final, nesta semana que falta, convocando todas as nossas energias e disponibilidades para ampliar a corrente de simpatia e apoio à candidatura de Edgar Silva. Agora que nos aproximamos rapidamente do momento da eleição, bem podemos afirmar com inteira verdade quanto necessário e quanto imperativa era esta candidatura de Edgar Silva à presidência da República. Temos dito que esta é uma candidatura única, uma candidatura singular, uma candidatura distinta de todas as outras, e a campanha eleitoral está a confirmá-lo. Nenhuma candidatura, nenhum outro candidato interpreta como a candidatura de Edgar Silva a luta dos que se batem por um novo rumo para o país. Nenhuma outra candidatura, nenhum outro candidato se apresenta perante os trabalhadores e o povo com o genuíno projeto político de esquerda de lançar a patriótica tarefa de colocar Portugal no caminho do desenvolvimento, da justiça e do progresso social. Nenhuma outra candidatura, nenhum outro candidato tem um património de luta e intervenção concreta, cotidianamente assumidas em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo, da sua luta e dos seus direitos. Uma candidatura de um candidato que se afirma pelo seu projeto para Portugal, mas também pela capacidade pessoal e preparação política reveladas, que são também um selo de garantia de uma candidatura que está nesta batalha eleitoral de forma ímpar na afirmação dos valores de Abril. Uma candidatura sem comprometimentos ou cumplicidades com a política direita e liberta de apoios dos que são responsáveis pelo caminho do retrocesso, da exploração, do declínio económico na vida nacional. Um candidato com uma dimensão humanista que ninguém pode pôr em causa e com um percurso de vida exemplar, de exemplar dedicação em defesa da dignidade humana e à garantia de todos a uma vida digna. Um candidato com um percurso feito de solidariedade para com os que mais sofrem e são objeto de humilhação, numa ação permanente de sincero combate às causas que estão na origem da pobreza, das injustiças e das desigualdades sociais. Um candidato cuja autenticidade se revela nos combates que travou e nas condições em que o fez. Lá onde a vida era mais difícil e a dimensão dos dramas humanos e problemas sociais se revelavam de forma cruel. Edgar Silva não descobriu agora os malefícios e as perniciosas consequências da política direita, da exploração que conduziu o país à ruína. Edgar Silva
esteve e está há muito tempo nos combates decisivos para a defesa dos interesses vitais do nosso povo e das suas condições de vida e de trabalho. Sim, amigos e camaradas, a candidatura de Edgar Silva é a candidatura de um homem justo para a presidência da República. Nós temos confiança que nos próximos dias 24 de janeiro os portugueses não se deixarão iludir pela campanha que está em curso, soprada pelos grandes grupos económicos e financeiros, a favor do candidato apoiado pelos partidos derrotados em outubro pelo PSD e CDS, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Uma campanha que se refina na sofisticação nos mecanismos de pressão e de influência, com a divulgação de sondagens e outras técnicas manipuladoras, à medida que sentem que a sua candidatura perde força e vai em declínio. Marcelo Rebelo de Sousa não é a estabilidade que anunciam e que propagandeiam. Ser na presidência, se o povo permitir, será um posto avançado de ataque a qualquer política e projeto de transformação progressista. Um representante da mesma política que há anos conduz o país para o atraso e para a crise. Mostrar sem maquilhagem e sem as camuflagens o que realmente é que significa a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser um imperativo de todos aqueles que querem um Portugal afastado do projeto de exploração e de empobrecimento protagonizados pelo PSD e CDS. Mostrar a sua identidade com teses essenciais da política direita e dos seus objetivos, como o próprio assumiu no último congresso do PSD, onde pôs a claro não apenas o apoio a um governo que estava a infernizar a vida dos portugueses, mas também ao projeto de empobrecimento e de retrocesso económico e social assumido por Passos Coelho. É esse candidato que agora se apresenta como se nada tivesse a ver com o caminho que o país seguiu até à grave situação em que estamos. Mestre da encenação, é da direita, do centro e até da esquerda, conforme a hora, o local e a assistência a quem se dirige e melhor serve. E melhor serve a tática eleitoral, como admite até o presidente do seu partido, que acha não só natural tais práticas enganosas, como as justifica. É esse candidato que o PSD e o CDS querem ver na presidência da República e que, na esteira de Cavaco Silva, vem defender um pacto de regime para eternizar a política direita e manter no poder para sempre os seus defensores. Não vale a pena fingir. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do PSD e do CDS. É nele que PSD e CDS apostam para tirar a desforra da derrota que sofreram em outubro. É nele que vem um instrumento para recuperarem a sua agenda de destruição e afundamento do país. Camaradas e amigos, Portugal não pode regressar ao caminho da política de destruição e de terra queimada que PSD e CDS concretizaram e que conduziu à desgraça milhares e milhares de portugueses e que continua a refletir-se na nossa vida de todos os dias. No que se passou recentemente com o Banif, com novas e mais graves consequências para os contribuintes, nos serviços de saúde, com doentes que morrem por falta de assistência em resultado de uma deliberada e desumana política. Exemplos que são bem a expressão do descalabro que a sua política conduziu o país. Camaradas e amigos, já lá vão 100 dias, completados esta semana, desde esse ato eleitoral de 4 de outubro e que se traduziu numa importante vitória dos trabalhadores e do povo, da sua luta, e que permitiu, apesar dos esforços, das pressões do Presidente da República, afastar definitivamente um governo que não deixa saudades ao povo. Cem dias que permitiram, como o PCP sempre afirmou, abrir caminho a uma solução política que possa assegurar a inversão do rumo de desastre, de exploração
e de empobrecimento destes últimos anos. Foi por iniciativa do PCP que temos aberta uma nova fase na vida nacional. Mais uma vez, quando o PSD e CDS, na noite das eleições, faziam festejos de uma vitória que não tiveram, surge o PCP a afirmar que perante a derrota dos partidos do governo e numa nova relação de forças existente na Assembleia da República, era possível uma outra solução governativa. Que era possível e necessário um novo governo que soubesse interpretar os sinais dados pela maioria do povo português, parar com a ofensiva, repor salários, reformas, pensões e direitos flagelados nos 4 anos de governo PSD-CDS. Afirmámos então que PS só não formava governo se não quisesse. Disponibilizámos para trabalhar em torno de uma posição conjunta com o PS. Alcançou-se a convergência em matérias importantes que definem o grau de compromisso com a consciência de que o programa do governo do PS era do PS, que difere e diverge em muitas questões do programa por uma política patriótica de esquerda que o PCP defende e propõe e que continuamos a projetar e a afirmar junto do nosso povo como a grande solução, a solução de fundo para os problemas do país. Nestes 100 dias que passaram e com a nova situação criada, é já possível ver um caminho de avanços e de conquistas que se vai fazendo com a ação do PCP e a luta dos trabalhadores e do povo. Nestes 100 dias que marcam o afastamento do governo do PSD e CDS, foi já possível travar a privatização, concessão de empresas dos transportes terrestres de passageiros, devolver aos trabalhadores dos transportes o direito ao transporte que lhe tinha sido roubado. Foi possível criar condições para eliminar os cortes salariais sobre os trabalhadores da administração pública. Em outubro próximo, repondo integralmente os salários e só não foi possível já no início do ano porque o PS se juntou ao PSD e ao CDS na recusa do projeto do PCP que o assegurava e porque o Bloco de Esquerda se absteve. Foi assegurada a redução da sobretaxa do IRS, não na totalidade e imediatamente como defendeu o PCP, mas introduzindo a progressividade e apontando a sua eliminação em 2017. Na educação foram revogadas várias medidas lesivas da dignidade dos professores e eliminados os exames de 4º e 6º ano do ensino básico. Foi reposto o direito das mulheres à IVG sem pressões e condicionamentos. Foi possível o aumento do salário mínimo nacional para 530 €, apesar do aumento ser insuficiente, justificando-se inteiramente a exigência e a atualidade da sua fixação nos 600 €, como o PCP defendeu e continuará a defender. Proposta de grande alcance é igualmente a medida tomada de proteção da morada de família face às penhoras decorrentes das execuções fiscais do Estado, no momento em que todos os dias muitos portugueses são confrontados com esse drama. Foi aprovado e vão ser repostos os 4 feriados roubados, pondo fim ao trabalho à borla. Estão a ser dados passos para a reposição das 35 horas na administração pública e para a reposição do pagamento dos complementos de reforma aos trabalhadores das empresas públicas. Algumas das medidas tomadas não foram tão longe no seu alcance como era possível e que o PCP propôs, ou não constituem mesmo a resposta que a situação impõe. É o caso das decisões relativas às pensões de reforma, confinadas apenas ao seu descongelamento,
com valores manifestamente insuficientes. Mas nestes 100 dias estão conseguidos avanços na recuperação de direitos roubados, que mesmo parciais, são já um passo significativo na inversão do rumo de exploração e de empobrecimento que vinha a ser imposto. É nesse ponto que estamos, percorrendo o caminho da defesa, da reposição e da conquista de direitos. Um caminho de avanços que importa consolidar. Um caminho de avanços que será tanto mais positivo e profícuo quanto maior for o empenhamento para a ação e a luta dos trabalhadores e das populações na defesa dos seus direitos, na exigência da reposição de direitos e rendimentos usurpados e na disponibilidade para avançar com novas reivindicações e conquistas. Somos uma força política séria, que respeitará a palavra dada e o compromisso expresso. E em coerência com essa opção, estarão de acordo, camaradas e amigos, que o nosso primeiro e principal compromisso de honra é com os trabalhadores e com o povo português, apoiando o que for bom para os trabalhadores e para o povo, não apoiando o que for negativo. Nós sabemos que o caminho que se abriu com a nova situação não é fácil, nem está isenta de obstáculos. Todos os dias somos confrontados com a intriga, com o comentário trafulha, por parte daqueles que aspiram a regressar ao passado, numa despoderada campanha que pretende atingir igualmente o povo trabalhador e que luta neste momento pela reposição dos rendimentos e direitos roubados que lhes são devidos. Em relação ao PCP, intrigam porque temos propostas próprias, porque asseguramos a nossa independência e autonomia. Quem nos conhece sabe que não vendemos gato por lebre, que a convergência é na base dos compromissos assumidos. Em relação aos trabalhadores e à sua luta, é um insulto soez, vindo dos mesmos que defenderam até ao fim o governo de PSD e CDS e o querem de volta para garantir a irreversibilidade dos roubos da exploração desses anos. Fazem coro em acusações de gula. Vêm agora com a história de que os trabalhadores e o povo querem tudo. Mas tudo, que tudo é esse? Quando, o que é que os trabalhadores querem? O que é que até agora têm exigido, senão o que lhe tinham roubado à força e com a promessa de reposição? Exigir a reposição do que foi roubado não é apenas uma exigência legítima. Vítimas de tal abuso, é uma obrigação de quem tem o dever de fazer justiça e, se o governo fizer, não faz mais do que corresponder a essa justiça de necessidade de repor o que foi extorquido a quem trabalha ou quem trabalhou uma vida inteira. Camaradas, há na realidade portuguesa de hoje uma experiência que importa reter e que confirma o que sempre dissemos. Quanto mais força tem o PCP, quanto mais forte é a sua influência, com mais força sopram os ventos da mudança necessária para a solução dos problemas do país. Quanto mais forte for o PCP, mais forte e próxima fica a construção de uma política patriótica de esquerda, mais terá a defesa e afirmação dos direitos dos trabalhadores e do povo. Ontem, numa iniciativa de campanha, algures em Sesimbra, na Quinta do Conde, um homem que não era comunista, mas que nos disse: tudo bom para vocês, porque tudo o que for bom para vocês eu tenho a certeza de que será bom para mim. É isto que o povo português deve sentir com a ação, a intervenção e o reforço do PCP. Amigos e camaradas, partimos para esta derradeira semana de campanha eleitoral com a convicção e com a firme convicção que é possível uma grande votação na candidatura de Edgar Silva.
Partimos certos que não há vencedores antecipados e reafirmando que quem decide é o povo, é o voto do povo e não as sondagens. Partimos convictos de que nada está resolvido e tudo é possível, que ainda é preciso um esforço final junto dos portugueses com a nossa palavra, com a iniciativa de cada um e de todos, que é preciso ir ao seu encontro e dizer-lhes que a candidatura de Edgar Silva é a candidatura que afirma os valores de Abril, os valores da liberdade, da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e da independência nacional. Precisamos de chegar a todo lado e a todos os que aspiram a um Portugal de futuro, que cada voto na candidatura de Edgar Silva é o voto que soma e que conta para derrotar Marcelo Rebelo de Sousa e as pretensões do PSD e do CDS. Que a grande batalha que se impõe travar é impedir que o candidato da direita obtenha uma maioria absoluta na primeira volta e que, para isso, não se pode perder um voto, porque quanto mais votos tiver a candidatura de Edgar Silva, menos hipóteses tem Marcelo Rebelo de Sousa de vencer e mais se reforça e ganha força o amplo movimento de democratas e patriotas que lutam por uma verdadeira mudança capaz de garantir o progresso e desenvolvimento do país. Dizer-lhes que o voto é Edgar Silva, que os votos a Edgar Silva não se perdem em nenhuma circunstância, porque se projetarão no desenvolvimento da luta futura por um Portugal justo, solidário e fraterno. Amigos e camaradas, a grandiosidade da vossa presença, da vossa convicção, da vossa vontade, da vossa determinação e da vossa confiança é uma afirmação sem igual de que, seja qual for a situação que se apresente, aqui está uma força que conta, que decide, uma força que vai contar na luta que continua, uma força que vai decidir o caminho da justiça, do desenvolvimento de um Portugal com futuro. Daqui dizemos aos trabalhadores, ao povo português, que contamos com o seu apoio, que contamos com o apoio a esta singular e combativa candidatura de Edgar Silva. Daqui lhe garantimos igualmente que podem também contar com esta força imensa de luta, de esperança, de construção no futuro. Vamos, nestes dias que faltam, manter bem alta a bandeira da esperança que a candidatura de Edgar Silva representa. Levantar bem alta a bandeira da confiança, a bandeira da determinação. Valeu e vale a pena empunhar estas bandeiras hoje e sempre por Portugal, pelos portugueses, por Portugal e com os portugueses, mas também, e assim, e agora, com o coração até Almeida, rasgar as alamedas do futuro neste país de Abril. Viva os valores de Abril! Viva Portugal! Que viva e avança a candidatura de Edgar Silva!